Esse é um vídeo que você talvez vai ficar contra a opinião do ranking, mas a gente vai explicar o nosso raciocínio e esperamos que pelo menos comece um debate para você refletir sobre esse assunto, seja concordando ou não concordando com a gente. Fala aí, galera do ranking, beleza? A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que vai afrouxar os critérios e diminuir a chance de um gestor público ser condenado pelo crime de improbidade administrativa, né? Sabe aqueles caras que respondem processo por improbidade, fez um erro aqui, um erro ali, etc. Agora, entre as várias mudanças, uma delas é que a pessoa só pode ser condenada se for comprovado o dolo, ou seja, a intenção, né? O cara fez um erro e tem que ser comprovado que ele queria realmente errar, senão ele não vai ser mais condenado. E aí muita gente, dá pra entender por quê, começou a gritar contra. Mais um negócio de impunidade, corrupção, esses bandidos aí se protegendo, diminuindo a chance de punição. E certamente o combate à corrupção é um dos 3 pilares do ranking dos políticos: anticorrupção, antiprivilégios, antidesperdício. Porém, a gente vai argumentar aqui que essa medida do Congresso foi boa. Por quê? A lei de improbidade administrativa ela é de 92, depois veio um código muito mais duro penal anticorrupção de 2013, que inclusive permitiu a instauração da Lava Jato. Porém, essa lei anterior, ela torna um sem número de desvios e errinhos, e o carimbo foi feito na hora errada, e esqueceu de passar para o Ministério Público na ordem certa 1 milhão de minúcias que qualquer gestor público pode fazer com qualquer erro, e ele é processado na pessoa física, ou seja, os bens dele respondem, a liberdade dele, os bens, o patrimônio dele respondem por qualquer minúcia que ele possa ter errado. Independentemente do cara saber se está fazendo a coisa certa, não sabe, não leu todos os regulamentos, qualquer coisinha que sair errado, mesmo que ele esteja roubando ou não roubando, pode sofrer as consequências. E quando você fala de combate à corrupção, não é tão difícil estabelecer o dolo, ou seja, a intenção. Porque se o cara está levando uma propina, por exemplo, de corrupção, você vai rastrear o dinheiro para a conta do cara e ele não tem como dizer, eu não sabia, tá caindo 1 milhão na minha conta, eu não sabia. Então, pode ser que um casinho ou outro escape, seja um pouco mais difícil de pegar, então realmente pequenas coisas podem escapar, mas assim, os grandes casos que realmente lesam o cofre público, não tem como o cara roubar, ser pego, ser processado e depois se defender, falando, não mudou a lei, eu não tinha dolo. Não é possível, porque o dinheiro está na conta dele, você não tem como dizer isso. O que essa lei sim alivia, isso é muito bom, é que hoje, se você conversar com qualquer gestor público sério, é um inferno na Terra você ser gestor público. Você não pode fazer absolutamente nada. A gente vem falando aqui no ranking, né? Muita gente que não conhece direito como funciona por dentro o setor público acha que o grande problema é a corrupção do Brasil. Não. A corrupção é um dos 3 maiores problemas. Sim. Ranking, vocês estão a favor da corrupção? Não. Estamos contra a corrupção. Só estamos dizendo que a corrupção não é o maior, é o 3º maior. O maior problema do Brasil, junto com os privilégios, é o que o pessoal chama de o apagão da caneta. A gente já falou disso aqui no ranking algumas vezes. É a ineficiência. É o gestor público que muitas vezes é um cara competente, um cara que quer fazer o trabalho, ele está lá segurando a caneta e ele precisa assinar alguma coisa, ele precisa fazer um ato, um gesto. Só que tem tanta coisa para dar errado, tanta porcaria de burocracia que ele pode incorrer sem querer, que ele pode ser processado, que muita gente prefere não arriscar. Então o cara deixa o hospital sem material que pode salvar vidas, porque se ele assinar o requerimento lá, sem o carimbo do Ministério Público, sem a Procuradoria-Geral que deu não sei o quê, sem assinar em 3 vias e o processo e o prazo, ele pode ser processado por qualquer coisa. Perguntem para alguém que está dentro da administração pública, se você está de fora e não conhece a fundo, que você vai saber disso. Vou dar um caso cabeludo de um prefeito de uma pequena cidade do interior de um estado aí no Brasil. Ele estava fazendo um trabalho maravilhoso, super bem avaliado pela população, super correto. Na área de educação, só para vocês entenderem, tinha sobrado uma verba, ele conseguiu economizar a verba da construção das escolas e tinha sobrado no caixa um dinheiro. E aí eles tinham um problema na cidade muito grave. A delegacia local estava lotada, cheio de bandido, e não tinha dinheiro que vinha do Estado, porque vocês sabem que a parte de polícia é estadual, então o Estado, que deveria expandir a delegacia, não estava com dinheiro, não estava conseguindo fazer a obra. E aí eles iam ter que soltar um monte de bandido na rua, porque não tinham onde colocar mais as pessoas, e isso era um problemaço para a cidade. O que esse cara fez? Ele falou, eu tive que tomar o risco. Eu peguei a verba que eu tinha da educação, fiz um pequeno anexo do lado da delegacia para poder caber os presos lá que precisava, usei a verba da educação sim, não foi pro meu bem, eu não ganhei 1 centavo com isso, não tem nada a ver, foi bom para a população, foi bom para o Estado, foi bom para a cidade, foi um dinheiro que eu mesmo tinha conseguido economizar, e aí a gente conseguiu expandir a cadeira, um valor baixo perto do orçamento da cidade, e aí a gente conseguiu manter os presos lá, não teve que soltar um monte de preso na rua. Então notem só, essa pessoa, ela completamente honesta, mas travada pelas leis, que isso não pode, aquilo não pode, teve que se virar e violar algumas regras para poder servir o bem-estar da população. Você realmente acha que esse cara que está trabalhando lá por 1/10 do salário dele, pro bem da cidade, querendo fazer um negócio assim legal para a sociedade, ele deveria ser processado, condenado, talvez preso por ter feito isso? Pensa com sinceridade.
a lei anterior, ela diria na prática que sim. E esses são um dos casos que acontece o tempo inteiro no Brasil. Você fala com o gestor público, é um inferno. Então, pelo menos com a nova regra que o Congresso soltou, as pessoas vão estar tranquilas que se elas tentarem fazer o seu melhor, sem dolo, sem intenção de lesar, sem estar levando algum pro bolso deles, eles vão estar livres de uma condenação. Claro que tinha, como sempre, alguns jabutis no texto. Estava lá previsto que o cara que foi acusado ia poder pedir indenização para o procurador que acusou ele. Então, tipo, imagina, ninguém ia acusar ninguém ia investigar ninguém. Porque você ia poder pedir indenização para o investigador. Isso foi tirado pelo relator, então não está no texto mais. Outra coisa, tinha um pedacinho lá que dizia que se você é condenado num cargo, você está livre de perder o mandato no outro. Então eu sou deputado, eu sou condenado por um crime anterior em outro caso, eu não ia perder o mandato. Isso foi tirado também, e hoje, se o cara for condenado definitivamente, ele perde o mandato. Então a lei ficou boa assim, ela não fere a anticorrupção, não fere, porque se o cara é corrupto ele vai ser condenado do mesmo jeito, e essa lei ajuda muito a tornar um pouco menos infernal você estar lá sendo gestor público e atrair muito mais pessoas boas, talentosas e sérias para essa carreira. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.